coloca o Lúcio Flávio aí, monstro sagrado, rapaz. Ai, Lúcio Flávio, carinha de nenenzinho, né, rapaz? Olha lá, rapaz, não fica velho, desgranhento, rapaz. Não, Lúcio... Só nós que fica com o cabelo branco. Tá pintando o cabelo, Lúcio Flávio? Não é possível. Ele tá do mesmo jeitinho que ele jogava. Eu joguei com ele no Galo. Ô, esse é gente boa, hein? Ô, Lúcio Flávio, primeiro é o seguinte, ó. O jogador que mais vezes vestiu a camisa do Paraná, ídolo do Paraná, no estádio do Dorival Brito, em toda a história. Nossa, que legal. Contratado no final de 2020 para a comissão técnica do Botafogo, comandou o time como interino na reta do final do Brasileirão. Eu lembro disso. Como jogador vestiu a camisa do Glorioso em 239 partidas, marcou 64 gols. Falta, batia É bem gol falta, pra caramba. Não, e fazedor de gols. Também foi auxiliar técnico do Paraná, outro clube do qual é ídolo e que iniciou e encerrou a sua carreira. Passou também pelo São Paulo, jogou muito aqui no São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Botafogo, São Caetano e outros. Principais conquistas: Campeonato Paulista 2004, São Caetano, Campeonato Carioca 2006 e 2010, Botafogo, Super Campeonato Paulista 2002 pelo São Paulo, Campeonato Paranaense em 97 pelo Paraná. É mais fácil jogar ou é mais fácil ser auxiliar? Grande Lúcio Flávio, que sou seu fã quando você jogava bola. E espero que nessa nova carreira sua você tenha o mesmo êxito ou até melhor daquilo que você já fez. E daqui a pouco a gente vai ter também o repórter do Rio de Janeiro, né? Que é o Marcos Lacerda. Ó, Lacerda, esse nome é forte, hein? Marcos Lacerda. E aí, Lúcio Flávio, tudo bem? Como é que você tá, meu querido? Tudo bem, Neto? Boa noite. Boa noite a você, boa noite, Veloso, Vitor, a todos que nos acompanham aí. Grato aí pelo convite, uma honra poder participar e conversar com você, ter o privilégio de novamente falar aí com o Veloso, da qual em 2003 pudemos trabalhar juntos lá no Atlético Mineiro, e é uma grande satisfação poder mais uma vez aí trocar um pouco ideias a respeito do nosso futebol com vocês. Vamos lá, então. Primeira pergunta do Veloso, depois do Vitor. Depois a gente coloca o Marco Lacerda também para conversar, que é o nosso representante do Rio de Janeiro, Botafogo, Fluminense, Flamengo, Vasco, que por sinal do Rio de Janeiro os caras só acham que existe Flamengo, né? E não existe só Flamengo, né? Para quem não sabe a história do Botafogo, do Heleno de Freitas, do Jairzinho, Garrincha. Né? De Garrincha. O time que tem mais campeões mundiais. O time que tem mais campeões mundiais, que tem uma camisa extremamente maravilhosa, que teve Túlio, que teve Maurício, que teve Lúcio Flávio, que teve jogadores incríveis, Gerson, só que o Botafogo precisa voltar a ser o Botafogo. Porque eu vi uma entrevista do presidente do Botafogo no Esporte e Debate, aqui na Rádio Bandeirantes, que o Botafogo deve R$1 bilhão. Né? O que isso também dificulta para auxiliar, para jogador, para treinador. Mas vamos conversar com o Lúcio Flávio aqui, daqui a pouco o Marco Lacerda já entra na resenha junto com a gente. Veloso, sua pergunta para o Lúcio Flávio. Primeiro um abraço para o Lúcio, prazer estar falando com você, né? Bonzinho, parceiro, né? de Galo, gente boa, jogava muito, batia bem falta, um grande jogador, um grande parceiro. E terminou a temporada como treinador do Botafogo, botou a garotada, ganhou do São Paulo na penúltima rodada da competição. O Lúcio está buscando o espaço dele como treinador, eu fico feliz. Agora, com relação ao Botafogo, Lúcio, o que eu quero saber nessa temporada, é claro que o grande desafio é voltar à Série A, né? Como você vê o Botafogo, o Neto acabou de dizer da dificuldade financeira, aí uma dívida enorme, né? Perto de R$1 bilhão. No Brasileiro, no finalzinho, você colocou a garotada. Você acha que o caminho do Botafogo na Série B é olhar para a base, trazer a garotada para não gastar, tentar revelar alguém e brigar para voltar à Série A? O Cruzeiro se enroscou, a gente viu aí que não conseguiu voltar. Você acha que o Botafogo tem grande chance olhando para a base para voltar? Ou qual vai ser o caminho do Botafogo? Então, Veloso, na realidade, toda a equipe que acaba aí tendo descenso, né? Eu acho que o primeiro objetivo é um retorno aí para a Série A. Mas eu acho que você aí no final tocou num assunto bem interessante, que o próprio Cruzeiro, né, com toda a história, num primeiro momento ele não conseguiu retornar. Então, eu acho importante, no caso, né, uma equipe como o Botafogo, primeiro colocar os pés no chão, né, saber onde está pisando. Você mencionou aí a reta final do Brasileiro, até pela questão de já ter
atingido, né, um número ali, algumas rodadas visualizando já para essa temporada, né, colocando ali aos poucos alguns dos garotos, né, da base do clube. Eu acho que é um caminho, especialmente para clubes nessa situação, como o Botafogo, né, de olhar para a sua base, de poder equilibrar a sua equipe profissional, trazendo também jogadores formados no clube, porque são ativos do clube e, consequentemente, numa situação como essa, se faz necessário, né, aos poucos, você ir lançando jogadores em potencial. Eu acho que o trabalho do Botafogo agora, ele é no sentido de uma reestruturação do clube. Vários jogadores acabaram já saindo do clube que participaram do Campeonato Brasileiro e outros estão chegando, então é uma nova formação, uma nova equipe e obviamente tentando trazer junto, né, jogadores que tenham essa capacidade, esse potencial surgindo para em breve, né, serem aí atletas que o Botafogo aproveitem bem. Assim, não é nenhuma pergunta para o Lúcio Flávio, mas é uma questão minha mesmo. Eu acho que o Botafogo tem que dar um basta. Acho que o Vasco tem que dar um basta. Sabe? Eu acho que o Fluminense tem que dar um basta. Passou da hora. Eu acho que passou da hora. Acho que sabe? Acho que precisa dar esse basta. Precisa ter um entendimento da força de um Botafogo, da força de um Vasco da Gama, da força de um Cruzeiro, o Corinthians agora nessa situação. Eu entrevistei ontem o Marcelo, o presidente do Fortaleza, tudo bonitinho, tudo certinho. Imagina só o Botafogo que caiu de novo para a Série B, daquilo que está acontecendo com a gente no mundo. Você não poder ter torcida, na Série B, onde o torcedor se apaixona mais ainda, né? Precisa do torcedor para subir para a primeira divisão. Então, tem que ter um basta, né? O Marcelo Chamusca é um grande cara, um baita treinador, mas o Botafogo precisa voltar às suas origens. Eu li há pouco tempo agora, né, o livro do João Saldanha, né, sobre o Botafogo. Né, uma coisa incrível. O Botafogo sempre foi um exemplo para todos nós em relação à sua camisa, à sua estrutura. E o Botafogo precisa de um basta. E nesse momento que a gente está passando, mais ainda. Então, os torcedores do Botafogo não merecem isso. Os ídolos do Botafogo não merecem isso. O livro chama Subterrâneos do Futebol. Isso já acontecia em 58 para 59. O Botafogo de Didi, de Garrincha, de Newton Santos. Então, o Botafogo, esse livro é um livro incrível para as pessoas lerem, para saber a história do Botafogo. O Botafogo ficava 6 meses viajando fora do país, porque era o time mais conhecido juntamente do Santos. E o Botafogo não pode mais estar numa situação como essa. E precisa de um basta. Qual é o basta? Não sei. Quanto que é? Deve 1 bilhão? Então a gente deve para quem? Vamos dever para uma pessoa só, para uma empresa só. A Botafogo já que não foi para frente, chegou até ali. Isso, faz igual o Grêmio fez com a Gerdau. Tem que fazer. Vai chegar uma hora que tem que fazer. Não vai ter mais solução. Porque o Botafogo é uma instituição incrivelmente maravilhosa. Vitor, a sua pergunta para o Lúcio Flávio e depois a gente coloca o Marcos Lacerda também para bater esse papo com o Lúcio Flávio. Bom, Lúcio, boa noite, prazer falar com você. O que o Neto falou, ele tem toda a razão, mas esse problema vai agravar ainda mais se o Botafogo não regressar. Porque 1 ano a mais de Série B, aumenta as dívidas, há 2 anos já não tem a cota de Série A na Série B, então dificulta. E, na minha opinião, não começou o campeonato ainda, então a prática pode dizer o contrário, será a Série B mais equilibrada e mais difícil. Só de campeões temos Botafogo, Vasco, Curitiba, tem a dupla campineira, tem Cruzeiro, tem um Goiás que não é campeão brasileiro, mas é um time tradicional. Vai ser difícil esse ano. Tem o Vitória da Bahia, que é um time tradicional. Então, eles não gostam que seja Vitória da Bahia, só Vitória. Vitória, enfim. Lá eu sou Bahia, então tudo bem. Já que eles não gostam, vamos chutar o balde. Mas o ano passado eu fiquei muito mal impressionado com o Botafogo. Você chegou no finalzinho, né, Lúcio? Fez até a vitória do São Paulo.
Porque o Botafogo não só não caiu, como, na minha opinião, ele não lutou para não cair. Foi um final entregue, assim, não foi um final assim, caímos lutando até a última. Foi uma queda, assim, aos poucos, assim, uma morte anunciada. Para quem estava assistindo de fora, eu não sou botafoguense, sou de São Paulo, não tenho torcida nem a favor nem contra nenhum time do Rio, não tenho antipatia, você sentia que era uma entrega, assim, que era um time que já tinha caído antes de cair. E você consegue perceber nesse começo de temporada aí uma mudança de astral, de ambiente, para que porque não tem dinheiro para ter craque, vai ter que buscar esse acesso também na briga, também na entrega, também no espírito da torcida, da coletividade. Você vê uma mudança ou você não concorda com a minha análise? Você acha que o time brigou ano passado? Não, eu concordo. Acho que em razão até de ter feito um campeonato brasileiro ruim, muito abaixo, né, daquilo que se espera de um clube como o Botafogo. Aconteceu especialmente da metade do segundo turno em diante, né, a equipe não conseguiu os resultados e sabendo que já seria, né, uma situação bem complicada, de fato, as coisas elas foram ficando ainda mais complicadas nessa reta final e em razão disso, uma dificuldade muito maior para você brigar, né? E nós não conseguimos, de fato, uma modificação em relação a isso. Numa situação de montagem de elenco, né? Você tem que observar muitas coisas, né? Numa formação. E talvez em algumas dessas formações, para você equilibrar, você tem que ter o jogador jovem, tem que ter o jogador mais experiente, mas você tentar ter jogadores com uma capacidade boa de liderança para, em momentos difíceis, né, esses jogadores, digamos, chacoalhar ali, né, o ambiente, chacoalhar o vestiário, isso se faz necessário. E eu acho que isso vem acontecendo. Nós temos aí modificado um pouco o perfil, né, do nosso elenco agora, até para essa competição diferente que é a Série B. E como você bem mencionou, né, talvez essa venha a ser a mais equilibrada, né, das últimas séries B aí que a gente está por disputar. Então, existe essa necessidade, né, jogadores que já tiveram experiência, tiveram êxito também na competição, porque agora nós temos que pensar como uma equipe que vai disputar a Série B. Esquecer a Série A, porque o nosso papel agora passa a ser de uma equipe que vai lutar para voltar para uma Série A. Mas não tenha dúvida que se faz necessário, né, uma boa competição para que o Botafogo, em 2022, possa novamente retornar à Série A e, consequentemente, melhorar, né, no seu aspecto institucional em todos os aspectos. Ô Marcos Lacerda, primeiro, muito obrigado por estar junto com a gente. Desculpa de demorar para te chamar, né? Que por sinal, obrigado, né? O seu Wi-Fi 30 minutos só de conversa? Não. Eu tô lendo lá, ué. Não, primeiro 30 minutos de conversa, depois a senha do Wi-Fi. Ah, tá certo. Eu queria que você falasse sobre o Botafogo, eu queria que você conversasse com a gente, né? Eu queria que você pudesse nos falar também aí do Rio de Janeiro, né? Até porque você, como é da Band News do Rio, né, tem o conhecimento, né, sabe disso e gostaria muito que você contasse também pra gente, que você está em loco aí, você está sabendo, você está junto, você sabe dos treinamentos, você sabe das dívidas, você sabe dos jogadores que estão chegando e queria que você conversasse com a gente. E muito obrigado de você participar junto com a gente, né, aqui você, da Band News, que diga-se de passagem, estou com o carro do Boechat aqui, na vaga dele, o Boechat que foi um monstro sagrado da Band News, e a Band News com o nosso querido Schneider também, que é o nosso querido chefe, nosso líder, grande Schneider. O que você pode falar, Marcos Lacerda, em relação ao que está acontecendo com o Botafogo, e faça a sua pergunta também para o nosso querido Lúcio Flávio. Obrigado, Neto. Boa noite a todos. Uma honra estar aqui no Baita Vivo, acompanho, primeira participação minha. E queria perguntar para o Lúcio Flávio, a gente está falando muito já que o Veloso comentou em relação a esse elenco do Botafogo e a montagem dele, né? O Botafogo já está na sua 9ª partida nesse fim de semana dessa temporada 2021. Uma derrota apenas contra o Flamengo,
mas o elenco do Botafogo ainda é muito misturado e faltam aí uns 2 meses para o início da Série B. Como é que está a montagem desse elenco, uma vez que Matheus Babi pode sair para o Fluminense, está uma negociação para trazer jogadores do Fluminense para o Botafogo? Como é que a comissão técnica está pensando esse time para o início da Série B de 2021, se vai começar a Série B ainda com elenco e montagem? Boa noite, Marcos. Na realidade, é um ano atípico, né? Que nós acabamos uma competição e 3, 4 dias depois já iniciamos outra que foi estadual. Ou seja, essa montagem ela já está ocorrendo em jogos oficiais e nós procuramos, obviamente, nesse primeiro momento, né, fazer com que os jogadores que já estavam no grupo, né, iniciassem essa primeira caminhada e aos poucos com as contratações que chegaram, né, esses atletas aos poucos foram sendo incorporados, né, ao elenco, à equipe. Então, como você bem mencionou, né, nós já estamos indo aí para um número de 8, 9 jogos e a cada jogo nós praticamente temos colocado algum desses atletas que têm chegado, né, no clube há pouco tempo. Então, são jogadores que ainda estão se conhecendo, jogadores que ainda estão performando, conhecendo ainda o clube, conhecendo os atletas que aqui estavam. E a gente entende assim que esse era um processo já de desafio, né, para nós da comissão, a mudança, né, com, digamos assim, o carro andando, né, já que a competição ela já iniciou logo que acabou o Campeonato Brasileiro e no meio dela já também é uma Copa do Brasil, que ela é muito importante, né, em todos os aspectos aí, especialmente para o Botafogo, de você poder passar aí algumas fases e atingir, né, uma boa condição até no aspecto financeiro. Então, nós temos apostado em jogadores, como eu mencionei, que já tiveram, né, êxito aí em outros clubes na Série B, com jogadores que nós entendemos que pode ser de grande potencial de futuro também para o Botafogo. E, em consequência disso, aqueles que permaneceram e que acabaram, né, tendo algum destaque são jogadores que também podem estar saindo. A gente sabe que o mercado, né, como está aí no início de competições, mas ao mesmo tempo nós já estamos aí entrando no mês de abril, né, os clubes já se mexendo aí para um campeonato brasileiro, nós sabemos que também corremos esse risco. E, ao mesmo tempo, estamos aí de olho no mercado, observando também possíveis atletas que venham também para fortalecer ainda mais aqui o nosso elenco. O Marcos Lacerda, Marcos, deixa eu fazer 2 perguntas para você. A gente leu aqui, eu vi hoje na Rádio Bandeirantes, que o Campeonato Carioca vai voltar agora, né? Que vai voltar agora. Queria que você já voltou? Queria que só que você falasse do Rio de Janeiro, né? Qual a visão de todo mundo, o que está acontecendo aí. E também queria que você falasse para nós em relação, você vê, o Botafogo e Vasco na 2ª divisão. Fluminense numa situação financeira muito ruim. E o Flamengo, que sem dúvida nenhuma vai brigar para ganhar tudo esse ano de novo. O que você pode falar dessas duas, de tudo isso para a gente aqui no Baita Amigos? O Campeonato Carioca, né, a gente ficou a parar, né? Ficou fora da cidade do Rio de Janeiro, inclusive até exemplo de como está o Campeonato Carioca, que somente hoje à tarde que a federação divulgou, onde o Flamengo vai jogar na segunda-feira, o Fluminense na terça, nessa rodada que se inicia amanhã. Vai ser em Volta Redonda, o jogo do Madureira e Flamengo, e Macaé e Fluminense também no Raulino de Oliveira na terça-feira. Mas o Campeonato Estadual ficou circulando, o momento foi para a Baixada Fluminense, depois região dos Lagos, agora também está no sul do estado, uma vez que os outros campeonatos não estão mais sendo jogados em Resende, e a partir do dia 9 volta tudo aqui para o Rio de Janeiro. E você falou do Flamengo, jogadores do Flamengo, do time principal, jogaram só na última rodada, venceram de 3-0, com gol de Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. Flamengo na liderança, e o que chama a atenção é que o G4, para os classificados para a semifinal do Campeonato Estadual, que esse ano é diferente, é um turno único, não tem Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama. Botafogo e Fluminense ainda estão ali na briga em 5º e 6º lugar, Fluminense 5º, Botafogo 6º. O Vasco da Gama está na 9ª posição. Teve um momento do campeonato que ele estava brigando contra o Lanterna Bangu.
jogou contra o Bangu para ver quem iria ficar na lanterna do Campeonato Estadual. É um retrospecto que você falou até agora há pouco ali, né? O Botafogo, o Fluminense, o Vasco da Gama precisam reagir porque o Flamengo está tomando frente. Você pega o Campeonato Estadual, tem Flamengo e Volta Redonda com 16 pontos, Portuguesa da Ilha do Governador com 13 e Madureira com 16 e não vê Botafogo, Vasco, Fluminense, é porque alguma luzinha vermelha já tem que estar ligada. Né? Uma outra coisa, viu, Marcos Lacerda? Morreram 400 pessoas no Rio de Janeiro. E os caras querem marcar jogo em Volta Redonda e Macaé. Será que eles não têm a visão que não tem que ter futebol num momento como esse? Não foram 400 pessoas que morreram de Covid? O Covid não terminou aí no Rio de Janeiro não, né, Marcos? Por favor. O Covid não terminou, taxas de ocupação em hospitais cada vez maiores. A gente tem um número de espera de leitos aí nessa semana para pessoas serem internadas, cerca de 1.000 pessoas esperando em média essa última semana. Então, assim, a situação ainda está preocupante no Rio de Janeiro. Restrições prorrogadas na capital, eram para encerrar no domingo, foram prorrogadas até o dia 11. Então, a situação no Rio de Janeiro ainda não está sob controle. E a gente pega o futebol como um exemplo, que antes de começar o estadual já discutia se poderia ter público ou não. É uma coisa inimaginável nesse momento. E aí é uma nova discussão aqui no Rio de Janeiro agora, o Clássico dos Milhões, Vasco e Flamengo, que está marcado para o dia 15, e o Flamengo está querendo levar para Brasília, já que ele deve jogar contra o Palmeiras a Supercopa do Brasil no dia 11. Então, ao invés do Flamengo ir lá em Brasília, jogar contra o Palmeiras e retornar para o Rio de Janeiro, ele quer ficar em Brasília e quer obrigar o Vasco da Gama a sair do Rio de Janeiro e se deslocar para Brasília para jogar esse jogo do estadual e voltar. Então, assim, as logísticas aqui também estão bem confusas no momento que o futebol não é a prioridade. Me parece que quem manda no futebol é o Flamengo. Porque se o Flamengo vai jogar em Brasília, que é a Supercopa, certo? Contra o Palmeiras, certo? Que, por sinal, eu fui campeão da Supercopa, Corinthians e Flamengo, eu que fiz o gol contra o Flamengo. Foi 1-0 gol meu. Diga-se de passagem, no Morumbi. Aí eles querem, olha só, eles querem que o Vasco saia do Rio e vá jogar em Brasília, porque eles já querem ficar direto lá. Mas pode isso, cara? O Flamengo liderou há pouco tempo. O movimento, assim como liderou o movimento para voltar ao futebol ano passado, jogando inclusive anexo ao hospital de campanha, num Flamengo e Bangu da morte, uma coisa sepulcral, uma coisa horrorosa que teve ano passado, o Flamengo lidera o movimento para voltar ao público o futebol no Campeonato Brasileiro. Assim, só que eu parei de criticar só o Flamengo, porque ficou claro para mim na reunião da CBF que vazou, que o Flamengo é o único que é escancarado. Os outros concordam com vergonha. Então, ficou claro para mim que as pessoas não querem se expor como o Flamengo se expõe, mas os outros, se passar, concordam. Então, eu deixei de criticar o Flamengo, porque o Flamengo é só a voz pública do que os outros clubes... Você viu a reunião? Não é absurdo isso? Absurdo total. O que o Marcos Lacerda disse agora, eu não sei, é um absurdo. Quer dizer, o Flamengo vai disputar a Supercopa em Brasília. Que diga-se de passagem, Brasília é uma coisa impressionante. Um estádio que custou 2 bilhões, né, para não ter campeonato. Tem nada. Não tem nada. Né? Manaus, não tem nada. Né? 12 estádios que foram feitos nesse país, que, diga-se de passagem, o Ronaldo Fenômeno disse que Copa do Mundo não é para fazer hospital. Era para fazer estádio, né? Então, diga-se de passagem, não. Era para fazer 4 ou 5 estádios, mais ou menos, e, para a verdade, não era para nem ter Copa. E nem Olimpíadas aqui, diga-se de passagem. Aí, eu vi a informação do Marcos Lacerda da Band News que o Flamengo quer que o Vasco vá para Brasília jogar o Campeonato Carioca. Mas é brincadeira isso ou não? O Vasco não vai aceitar isso, né, o Marcos Lacerda, ou vai? Está em negociação. A federação que tem que decidir de uma vez que o mando de campo é do Flamengo, é clássico. Mas desde que o Flamengo assumiu a administração do Maracanã junto com o Fluminense, não temos mais aquele campo neutro em clássico. O Botafogo quer jogar no estádio Milton Santos, o Vasco da Gama quer jogar em São Januário, Fluminense e Flamengo no Maracanã. Então manda o mandante, e o mandante é o Flamengo. Então está nesse impasse agora com a federação. Se fosse o Rico, eu duvido, Guia. Verdade.
Não ia. É mandante, Não ia mesmo. como disse o Marcos, é um mandante no jogo estadual. Estadual. Mas só que o Flamengo, como já vai estar lá, ele quer que o Vasco vá lá. Eu nasci... Ah, é brincadeira, Eu cara. nasci em 77. 77, a capital federal já era Brasília. Já foi o tempo que foi a Guanabara, mas faz tempo, né? Então eles querem fazer o jogo na capital federal, mas não é na capital da Guanabara. Então é o fim do mundo. É o fim do mundo. É Armagedon. Ô, Lúcio Flávio, primeiro... o Marcos, fica um pouquinho com a gente aí, Marcos. Dá pra você continuar com a gente no programa aí, pra você participar junto com a gente, por favor? Que é legal a gente falar com o Marcos Lacerda, uma visão diferente, um jornalista incrível que tá junto com a gente. O Wi-Fi só depois de 30 minutos. Conversa. Eu gostei dessa. Eu gostei. Eu achei do caramba. Diga-se de... Ô, Lúcio Flávio, primeiro agradecer demais você. Você que fez esse quadro aí, você que pintou ou não? Não pinto nada. Ô, Lúcio, Barreiro. primeiro eu queria dizer uma coisa pra você. Você continua sendo um baita profissional, né, Veloso? Como é legal Grande cara. a gente conversar com você. Como o futebol precisa de pessoas como você. Sei que você está no momento, o Botafogo está num momento difícil, mas você não deixa de falar, não deixa de responder, não deixou em nenhum momento de pegar o time na segunda divisão. É. Né? E falou, e mudou o nome. Pegou o time num momento difícil. Muitos não aceitariam. Dá um abraço para o Chamusca aí, um abração para você. Quando tudo isso passar, gostaria muito que você viesse pessoalmente aqui. Com certeza você vai estar aqui por São Paulo para jogar. Né? Queria muito que você viesse aqui e saiba que a gente é fã seu incondicional. Né? Eu sempre falei muito de você em todos os meus comentários, em determinados jogos, nas suas bolas paradas, da pessoa, do profissional que você é quando você jogou no São Paulo. Eu espero que você tenha muito sucesso como auxiliar e depois, se você quiser ser treinador também, é o que eu desejo para você e para sua família, tá bom, Lúcio? Obrigado, Neto. Grato mais uma vez aí pelo convite de participar com vocês nesses minutos. Desejar a vocês aí também muito sucesso, que espero que se cuidem aí, né, nesse tempo ainda que a gente vive aí com essa pandemia e fortalecer aqui, né, nossos sentimentos, né, a todos que perderam aí, né, pessoas, parentes queridos aí, que todos possam nesse momento se cuidar.